Olá pessoal, tudo bem? Tem um tempinho que eu não gravo vídeo aqui, né? Mas hoje eu tô aqui porque quero tratar de um assunto que eu já ouvia muito tempo atrás. Confesso que tinha um tempo que eu não ouvia, mas voltei a ouvir esses dias e eu falei, não, tem que gravar um vídeo sobre isso, porque não tem como acontecer uma coisa dessa em 2024. Para resumir é o seguinte, pessoal, o cristianismo hoje, apesar de ser muito fraco, fraquíssimo no Brasil, ele tem uma vantagem. Ele tem muitas informações. Você entra no YouTube, você tem livro que você ouve, né? Você compra livro, você tem Bíblia de estudo, você tem tanta informação para estar pesquisando as coisas. Mesmo assim, as pessoas não pesquisam. Antigamente, na minha época, e até anterior a mim, você tratar de um assunto era difícil demais, não tinha informação, não tinha recurso. Você tinha que estudar, ler muito Bíblia, que é uma coisa boa, né? Mas era difícil. Hoje é mais fácil. O que eu quero tratar aqui? Existia, na época dos judeus, antes de Jesus ainda, né? Existia isso, que era chamado de o dia de Yom Kippur, que é o dia da expiação, que significa dia do perdão. Dizem as pessoas, até hoje o povo fala uma coisa dessa, fala, gente, mas como que pode, com tanta informação no mundo? Talvez é para enfeitar a pregação, para que faça uma pregação mais bonita, né? Mas eu aprendi uma coisa com o apóstolo Paulo, que é, gente, vamos ficar só até onde que as escrituras fala. Vamos ficar só até onde que a escritura fala. Passou disso, você está trazendo problema para você. Mas é isso. Dizem o povo que nesse dia, o dia de Yom Kippur, o dia da expiação, o dia do perdão, o sumo sacerdote, ele entrava ali no Santo do Santo, no lugar santíssimo, onde ficava a Arca da Aliança, e ele entrava ali com uma corda, ou na cintura, ou amarrada no pé dele. E ali acontecia o Shekinah de Deus, né? Já ouviu essa palavra? O Shekinah de Deus? Era ali, no Santíssimo Lugar, no Santo dos Santos. Que no dia de Yom Kippur, o único dia do ano todo, que o sumo sacerdote entrava ali. Ele é chamado também de o sábado dos sábados. Independente do dia que desse, aquele dia parava tudo e ficava por conta dessa festa, né? Desse dia de Yom Kippur. E ali a glória de Deus era revelada. Mas o pessoal fala que o sumo sacerdote entrava ali com uma corda. O que eu tive que fazer mais uma vez? Né? Como a gente tem recurso demais, tem 3 dias que eu estou estudando sobre isso. E eu vou primeiro por livros sagrados dos judeus. Vou falar o nome dos livros, você pode também procurá-los e estudar por sua conta própria também. Mas eu vou falar primeiro de livros sagrados dos judeus, não vou nem falar dos nossos, né? Os judeus têm alguns livros sagrados. São eles: a Torá, que ela compõe a lei escrita, né? Que é o Pentateuco, a Torá. Eles têm também o Talmud, que é um livro muito importante. Ele faz parte praticamente da Torá, o Talmud, porque o Talmud é uma coletânea de livros sagrados dos judeus. É um registro que eles têm de discussões de rabinos. Sabe quando um rabino senta com o outro e vai discutir assunto, né? Pertencentes tanto à lei escrita, à lei oral. Sabe a lei oral? Aquela que Jesus às vezes combatia, quando a pessoa, seus discípulos não lavam a mão, porque na lei, não sei o que. Eu falo, gente, Jesus fala lá na Bíblia. Ele fala assim, vocês jeitosamente estão desprezando os mandamentos de Deus. Ele está falando de mandamento. E fica apegado em tradição de homem. Lei oral. Gente, tá de fato na lei? Está dentro de um contexto? Está dentro de uma exegese? Não está. É uma tradição que a gente recebeu de lei oral. Jesus ia lá e combatia. Isso aqui não tem importância para nós, não. O dia que der para fazer, faz. O dia que não der, não tem problema. Isso é bom para você também que está ouvindo aqui, né? Toma cuidado para não ficar apegado demais à lei oral e esquecer do que a Bíblia fala. Então ele tinha a Torá, a Talmud, né, que continha esses debates rabínicos, lei oral, ética, doutrina moral, costume e história, hein? E história do judaísmo. O Talmud contém todas essas coisas. Tem o Midrash.
O Midrash é uma exegese, né, bem profunda. Exegese bem profunda. Tudo aquilo que era lido, vamos supor que as pessoas iam ler lá sobre um pano, alguma coisa. Gente, a gente não está entendendo isso aqui. Então vamos para o Midrash. Que o Midrash ele tem uma exegese profunda de leituras talvez superficiais que eles iam para o Midrash para tentar entender melhor o que era aquilo. Então já estou te afirmando que esta corda na cintura do sumo sacerdote ou no pé dele não contém, não existe isso na Torá, no Talmud e nem no Midrash e nem nos outros livros sagrados, que é o Mishnah, não sei como que traduz, não tem. Na Gemara, tem um outro livro que chama Gemara, Gemorá. Eu não sou judeu, não sei como que interpreta certo. Gemorá, Gemorrá, não tem nada disso lá. Não tem nada sobre essa corda. Agora vamos para a nossa Bíblia Sagrada, né? A Bíblia Sagrada, primeiro eu estou indo para a história do povo judeu. Antes para ir para a história do povo judeu, eu quero continuar nela também. Eu quero falar de dois historiadores que quem estuda a Bíblia dá muita importância para eles. O primeiro é Flávio Josefo, que é um historiador judeu do primeiro século. Ele é de 30 depois de Cristo. Então, quando Jesus estava próximo a morrer na cruz e ser assunto aos céus, ele nasceu. E um detalhe importante de Flávio Josefo, é bom você gravar isso aqui, né? Ele era da linhagem sacerdotal e ele era também fariseu. Então ele conhecia tudo. Tudo de sacerdote, de sumo sacerdote, de farisaísmo. Ele não comenta absolutamente nada nos seus livros de história do povo judeu. Quer uma fonte mais segura do que essa? Quer fonte segura mais do que essa? Torá, Midrash, Mishnah, Talmud. Historiador judeu de linhagem sacerdotal e fariseu. Tem um outro também. Tem um outro historiador também que ele chama Filo de Alexandria. Esse também é de muita importância. Por quê? Porque o Filo de Alexandria, ele já é antes um pouco de Jesus. Ele é de 20 antes de Cristo. Quando Jesus nasceu, ele tinha 20 anos de idade, aproximadamente. E ele é de 20 antes de Cristo a 50 depois de Cristo. Então ele pegou todo esse processo. Ele participou do segundo templo, ele estava ali presente. Quando Jesus nasceu, quando Jesus estava no templo, ele já era vivo. E ele também não comenta nada. Ele é autor de Filo de Alexandria. Tenha os escritos desse homem aí, que é muito bom para estudar. Ele tem obra filosófica, alegórica, histórica. Ele não comenta nada. Olha as fontes que eu estou dando para vocês. Não tem absolutamente nada disso. Eu não sei nem de onde que o povo inventa essas coisas, porque se os livros sagrados dos judeus não têm, os historiadores mais importantes daquela época não comentam nada. Aí um pregador hoje de 2020, 2010, 2000, inventa uma coisa dessa de onde? De qual Bíblia? De qual texto judeu sagrado? Sagrado, considerado sagrado. De qual historiador sagrado? Talvez é para fazer a pregação dele ficar muito bonita, né? Misericórdia, gente. Misericórdia. Não dou conta disso. Só de eu pensar aqui, eu já fico meio desanimado com isso. Mas vamos lá. Falei então dos livros sagrados dos judeus e falei de dois historiadores contemporâneos deles, né? Agora vamos para a nossa Bíblia. A Bíblia Sagrada que eu tenho, que você tem. Existia dois tipos de vestuário dos sacerdotes, do sumo sacerdote e do sacerdote. Você vai encontrar, pega a sua Bíblia e lê lá. Você vai encontrar, analisando os textos sagrados nossos, a nossa Bíblia, a Bíblia que eu tenho e que você tem. Você vai encontrar o vestiário ornamentado, com muito ornamento do sumo sacerdote, mas muito ornamento mesmo. Está lá em Êxodo 28, do versículo 1 ao versículo 38. Êxodo 28, do 1 ao 38, você vai ver as vestes com muito ornamento, com muita coisa. Eu vou falar a palavra enfeite, né? Muito enfeitada, com muita luxúria, com muita coisa.
E se você ver no mesmo capítulo 28, do versículo 39 até o final, você vai ver vestes comuns que o sacerdote comum usava e também o sumo sacerdote usava. E é aqui agora que a gente vai matar a charada de vez. Essas Bíblias de estudos mais recentes agora, no título dela ainda vem escrito, né? Vestes sacerdotais. Outras vestes sacerdotais. A Bíblia King James fala isso. Uma das Bíblias King James. Eu estou com ela aqui dentro, mas eu não tirei. Não vou lembrar qual que é. Então existia dois tipos de roupas sacerdotais. Se você ler, isso vai ficar melhor explicado em Levítico. Abra sua Bíblia aí agora em Levítico, no capítulo 16. Em Levítico, no capítulo 16, a palavra de Deus diz o seguinte, em Levítico, capítulo 16, no versículo 4. Olha aí, Levítico 16 e 4. Eu vou ler do final do versículo 4 para o começo. Por que do final? Porque aí é quando Araão vai entrar no Santo dos Santos. É no dia de Yom Kippur. É o dia da expiação. É o dia da Shekinah de Deus. É o dia que ele entra lá no Santo dos Santos. É o dia que o povo fala que ele entrava com a corda. Olha como que é a roupa descrita, inspirado por Deus. Se ele entrasse aí sem essa roupa, ele teria um problema. Se ele acrescentasse qualquer coisa nessa roupa, ele teria um problema. Dá uma olhada em Levítico, capítulo 16 e versículo 4. Eu vou ler do final para cima, depois eu leio o normal. Olha o final do versículo 4. Por isso, vai tomar banho de água e vai vestir. Agora olha o começo do versículo 4. Vestirá ele quem? Araão, o sumo sacerdote, no dia de Yom Kippur, no dia de entrar no Santo dos Santos. Vestirá ele a túnica santa de linho, a primeira coisa, túnica santa de linho, e terá calções, dependendo da tradução é ceroulas, segunda peça da roupa, ceroula de linho, calção de linho sobre a sua pele, sobre a sua carne, e cingir-se-á com um cinto de linho, terceira coisa, um cinto de linho, e cobrirá com uma mitra de linho. Estas 4 coisas, hein? Ó, túnica, calções, cinto e mitra. 4 coisas. Estas vestes, Araão, são vestes sagradas, vestes santas. Tome banho e vista elas. Levíticos 16 e 4. Olha que interessante. Se você for agora em Êxodo 28, se você for agora lá em Êxodo 28, onde que eu falei, na nossa Bíblia, no versículo 39, e no versículo 42, olha as vestes do sacerdote comum, como que era? Êxodo 28 e 39. Vou ler aqui, você acompanha na sua Bíblia. Também farás a túnica, olha a mesma túnica aí, ó, de Araão, lá entrando no Santo do Santo. A túnica de linho, a mesma túnica. Compara Êxodo 28 e 39 com Levítico 16 e 4, no dia dele entrar. Também farás a túnica de linho e também a mitra, estou falando de Êxodo 28 e 39. A mitra de linho fino, o cinto, e agora olha o versículo 42 de Êxodo 28. Agora o versículo 42. Fale-á também ceroulas ou calções de linhos para cobrir a sua carne. Olha que interessante. Sabe o que então que acontecia no dia de Yom Kippur, o dia da expiação, o dia sagrado, o dia da Shekinah de Deus? O sumo sacerdote despia-se das suas vestes ornamentadas e vestia como um sacerdote comum.
representando humildade na presença de Deus, que ele não era ninguém. As mesmas roupas simples do sacerdote comum, o sumo sacerdote usava. E detalhe, não fala nada de corda em lugar nenhum. Gente, mas é bom demais ter a Bíblia, né? É bom demais ter a Bíblia Sagrada, é bom demais ter os livros sagrados dos judeus, e é bom demais confiar em dois historiadores, um contemporâneo e um logo quando Jesus estava sendo morto e ressuscitado e assunto aos céus. Ele nasceu e era de linhagem sacerdotal e fariseu, e eles deixaram livros e livros escritos. Eu vou colocar uma imagem aqui agora para você perceber essa troca que acontece. Essa troca, ou seja, então quando Araão ele troca de roupa, ele vem com a roupa dele normal, a roupa ornamentada, ele vem com a roupa ornamentada, e quando ele entra em Levítico no capítulo 16, e no versículo 2 e no versículo 4, ali ele troca de roupa. Ele coloca a roupa mais simples possível. Ele troca a roupa dele, ele coloca a roupa mais simples possível. E depois ele vai colocar essa roupa dele de volta. Ele coloca essa roupa dele de volta em... Deixa eu pegar minha Bíblia aqui. Ele coloca essa roupa dele de volta em Levítico 16. Em Levítico 16 e 23. Eu vou colocar aqui na tela. Em Levítico 16 e 23, em Levítico 16 e 4, ele tira as roupas ornamentadas e coloca a roupa simples de sumo sacerdote. Em Levítico 16 e 23, diz assim o texto, ó, depois Araão entrará na tenda da congregação, despirá as vestes de linho que havia vestido antes. Ele vai tirar a roupa de sacerdote comum, ter vestido antes de entrar no Santíssimo Lugar. Ele vai despir aquela roupa antes e vai fazer o quê? Vai voltar com as roupas de sacerdote, de sumo sacerdote, as roupas ornamentadas. Agora diz a tradição que essas roupas que ele usava no Santo dos Santos, essa era descartada, nunca mais ele usava ela. Isso é tradição. Então tá aqui o texto bíblico, tá aqui, ó, o texto bíblico falando como que ele fazia. Eu vou colocar as imagens aqui para você ver como que era. Estas aqui são as imagens. Nenhum comentarista bíblico fala de corda nenhuma. Primeiro, nenhum texto judeu sagrado fala, nenhum livro sagrado dos judeus fala, nenhum historiador Flávio José, filho de Alexandria, confiáveis, fala. A Bíblia, nós acabamos de provar aqui que não fala. Pelo contrário, ele ficava com a roupa mais comum que tinha. Não fala. E nenhum contemporista agora, assim, comentarista mais atual, né? Mais atual que eu falo assim, de 100, 200 anos para cá, não comenta nada. Eu vou colocar aqui na tela alguns comentaristas, vou colocar aqui para você ver alguns comentários que eu tenho, sérios, que muitos estudiosos da Bíblia leem para tirar um pouco de dúvida, né? Para a gente tentar entender melhor a Bíblia, e eles não comentam nada sobre isso. Eu vou ler só a parte que eu grifei, para o vídeo não ficar muito grande, né? Então aqui, ó, comentário de Champlin, muito conhecido ele, né? Comentário de Champlin, em Levítico 16 e 24. Vou colocar aqui na tela, você vê, e eu vou ler só onde que eu grifei, ó. O sumo sacerdote mudava de roupa, deixando seus trajes de linho branco na câmara sagrada. E então ele vestia seus trajes sacerdotais ordinários. O que é isso aqui? É ele deixando aquela roupinha simples que ele entrou, deixando lá e voltando com as roupas dele. Ou seja, sem corda, sem nada. Pelo contrário, ele estava o mais simples possível, o mais humilde possível. Ele estava lá, igualzinho Jesus, carregando aquela cruz, só com aquela veste dele, né? Com aquela cruz, só com aquela... Porque
despiram ele, depois ele ficou só com aquele mantinho simples e carregando a cruz. No dia da nossa expiação, no dia do nosso perdão, Jesus, que é o sumo sacerdote. Gente do céu, é maravilhoso demais isso, né? Então esse é o comentário de Champlin. Olha o outro comentário que eu tenho aqui, ó. Comentário Cultura, série Cultura Bíblica. Vou colocar na tela aí para você. De Roland K. Henriksen. Vou comentar só onde que eu grifei de vermelho, tá? Diz assim, ó. Ao invés de usar altamente enfeitadas das suas cerimônias de consagração, devia ser visto de roupa simples de trabalho, que consistia em uma túnica, calça e um cinto de linho e uma mitra ou turbante. Tá vendo aquelas roupas simplesinhas lá que eu dei aqui? Tá aqui, ó. Quando ele entrava onde? No Santo dos Santos. Olha aí agora quando ele saía, o mesmo comentarista, série Cultura Bíblica, olha quando ele saía. Diz assim, grifei de vermelho, né? Arão devia despir suas roupas de linho e lavar seu corpo inteiro. Era-lhe exigido que usasse suas vestes sacerdotais normais. Ou seja, quando ele saía de lá, ele tinha que colocar as vestes enfeitadas, cheias de ornamento de novo, né? Esse é o comentário série Cultura Bíblica. Vamos para um outro comentário? Comentário agora popular de William MacDonald, né? Gosto muito desse comentarista também. Muito conhecido no meio que eu congrego. Comentário popular de William MacDonald. Quando ele entra no Santo dos Santos, diz assim o William MacDonald, eu grifei só onde eu quero ler, né? O sumo sacerdote tomava banho e depois se vestia com roupa feita de linho, que é aquela do versículo 4 que eu li, que são aquelas 4 peças. Agora ele saindo, é o mesmo comentarista, ele saindo, que é lá em Levítico 16, do 23 em diante. Depois do ritual descrito acima, o sumo sacerdote se banhava no lugar santo, possivelmente na bacia de bronze, e vestia suas vestes de sumo sacerdote. Ó, vestia de novo aquelas vestes elegantes, né, cheias de engastes e ornamentos, e pedras, e peitoral, e urim, e tumim, e sinos, né, que a gente chama de romã, aquelas romãs, e tudo. E pro último comentário que eu coloquei aqui, ó, comentário bíblico expositivo de Warren. Geralmente eu chamo ele de Wiersbe, eu chamo ele de Wisber. É um nome mais complexo, então eu falo comentário Wiesber. Comentário Wiesber. Só onde que eu grifei? Ele entrando e depois ele saindo. Diz aí, ó. Ele entrando. Lá em Levítico 16, do versículo 3 ao 5. Quando ele entra, no versículo 4. Tirava suas vestes magníficas. Aqui ele coloca o nome de magníficas. Colocava a túnica simples de linho do sacerdote comum. Tá até escrito lá, né? Do sacerdote comum, dos outros sacerdotes. Deixava suas vestes especiais no lugar santo, para onde voltaria mais tarde para colocá-la novamente. Então era quando ele entrava. E quando ele saía? Quando ele saía dos santos dos santos. Tá aí, ó. Olha aí, anota, vai lá e confere. Quando ele saía, grifado de vermelho, o sumo sacerdote entrava no lugar santo do tabernáculo, tirava a túnica de linho, tomava outro banho e colocava suas vestes oficiais. As vestes ornamentadas, que esse comentarista aqui, o Wiersbe, ele chama de vestes magníficas, né? Com toda aquela pompa. Eu queria deixar isso aqui para nós. Ah, Fernando, mas eu ouvi falar que tem um livro esotérico. Existe um livro esotérico dos judeus. Irmãos, esoteria. Então agora mesmo você vai ler carta, você vai... Existe mesmo um livro esotérico lá do século XIII chamado Zohar. Existe esse livro mesmo, que eu pesquisei, né? Zohar. Aí lá é esotérico, né? Lá, esse livro é o seguinte, lá fala de gnosticismo, lá ensina gnosticismo, lá ensina reencarnação, nesse livro ensina especulação, livro esotérico, todo mundo tem, né? Existe até aqui no Brasil, né? A pessoa que fala que é evangélico e vai no centro espírita, é esotérico. Aí, meu amigo, eu tô com informações concretas. Quais informações?
livros sagrados do judeu, Torá, Talmud, Mishnah, Midrash. Eu estou com 2 historiadores dos judeus, que é Flávio Joséfo e Filho de Alexandria. Estamos com a nossa Bíblia Sagrada aqui, provando que o sumo sacerdote tirava até as suas vestes sagradas e colocava as outras sagradas, né, que ele fala, estas são as suas vestes sagradas. Ficava o mais simples possível. E nós temos comentaristas que dá para dar crédito nele. Eu vou confiar em livro esotérico, meu irmão? Então eu queria deixar isso aqui para nós. Nunca existiu e nem vai existir essa tal corda amarrada na cintura ou no pé do sumo sacerdote no dia de Yom Kippur, dia da expiação, o dia do perdão. Que esse vídeo possa ter te ajudado. Compartilha se você gostou, dê um like. Se você não gostou, não faça nada, porque nem dislike precisa de dar, né? Deus abençoe a sua vida. Até o próximo vídeo.